Bom, olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo das obras de Leon Denis. É com grande alegria que aqui estamos. Aqueles que estiverem aí me assistindo pelo YouTube, já que esse estudo ele é transmitido em várias plataformas, aqueles que estiverem no YouTube talvez estarão estranhando aí o ambiente hoje um pouco diferente. Sim, eu estou aqui aguardando uma consulta da minha filha e resolvi aproveitar o tempo para a gente gravar um estudo bacana que eu acabei de ler aqui agora do livro Um Olhar sobre o Tempo Presente, né, que é o livro que a gente está estudando. Esse aqui é o 13º episódio da série que estuda esse livro. E aqui a gente vai falar de uma coisa que eu li aqui e vou tentar fazer uma relação disso com o que a gente percebe hoje, em especial aqui, né, eu moro no Brasil, a gente vive uma realidade aqui, e mesmo esse estudo podendo ser acompanhado por pessoas de vários países, a gente vai, claro, fazer uma relação aqui, sempre respeitando eventuais diferenças, né, a depender aí do local em que a pessoa esteja. Mas vamos lá, primeiro aqui para a parte do estudo. Denis vem falar de uma coisa interessante, que é da oscilação do pensamento, que isso pode acontecer no campo religioso, isso pode acontecer no campo também político. Mas vamos ficar no que ele diz aqui. Às eras de credulidade sucedia-se a era do ceticismo. Bom, com essa frase aqui dá para a gente observar que ele fala de uma mudança, né? Então você tem uma era de extrema credulidade, tá certo que o extremo aqui é por minha conta, mas é só para dar uma ênfase maior. E aí depois uma era de maior ceticismo. E por que eu falo que isso tem a ver com o que a gente atravessa hoje no Brasil? O Brasil, ele não vou nem falar que é uma era, mas a gente observa grupos extremamente crédulos. Isso vale também para o movimento espírita, e a gente tem que tomar muito cuidado, porque o excesso de credulidade faz com que a gente acredite em coisas as mais absurdas. E isso faz o quê? No outro lado, que as pessoas um pouco mais exigentes olhem para aquilo e queiram, de certa forma, se afastar. Porque elas usam do bom senso e falam, mas não é possível, né, que a pessoa acredita naquilo. E ela acredita, porque ela não faz aquilo que o próprio codificador nos convida a fazer, que é passar tudo pelo crivo da razão. Crivo da razão é raciocinar sobre tudo. Tudo bem, não precisa ficar aquela pessoa, vou usar um termo aqui, a pessoa chata, né? Que tudo que olha quer uma resposta, quer um entendimento daquilo. Tudo não, mas a gente não dá para, por exemplo, querer descobrir como é que o universo surgiu. Bom, isso aí nem é da nossa área enquanto espírito, deixa a ciência trabalhar e quebrar a cabeça. Mas às vezes a gente chega numa reunião de estudo com essa ideia, o espiritismo explica tudo. E quer que o coordenador explica como que o universo surgiu. Poxa, né, vamos esperar, vamos dar um tempo, vamos aguardar a ciência. E não, e vamos pesquisar o que a literatura espírita vai nos falar a respeito disso. Né? Tem coisas, meus amigos, que a gente não vai ter como saber mesmo. E os espíritos deixam isso claro para Kardec, lá no começo do Livro dos Espíritos. Então a gente não está falando isso aqui para mostrar, a gente pode também não saber. Não, porque tem coisa que não dá para saber. Esse é um ponto importante. E aí, se a gente olha até saindo do movimento espírita, olhando irmãos nossos de outras religiões, a gente observa um excesso de credulidade. E às vezes esse excesso de credulidade faz com que os aproveitadores, aqueles que se utilizam da boa fé das pessoas, as explorem. E aí essa exploração da fé que fica muito nítido, né? Isso não é um negócio assim, mas será que é? Tem coisa que é escancarada, está na televisão. Muitas vezes em horários nobres a gente vê algumas coisas assim extremamente preocupantes. E vou repetir o que eu disse aqui em relação ao próprio movimento espírita. Parte do público olha aquilo e busca ali quase que a última tábua de salvação. Parte do público olha aquilo, porque às vezes está mudando ali de canal, cai em alguma cena meio até constrangedora e fala, puxa vida, mas não é possível. E aí relaciona o que? Acha que aquela prática do explorador da fé é uma prática religiosa, né? Que a religião, não, é que
faz aquilo. Não é culpa da religião, é culpa de um religioso que vê, diante da fragilidade humana, nada mais do que a possibilidade de uma oportunidade de ganhar dinheiro, de ficar rico, de ficar famoso, de ter status, de ter poder. Então isso é muito complicado, né? A gente viu recentemente, mesmo no período de pandemia, feijão milagroso, vendendo grão de feijão por um valor extremamente abusivo. Inclusive, isso está sendo, né, investigado enfim, as pessoas vinculadas a isso, né, que exploraram, né, esse detalhe aí, pode responder criminalmente por isso, porque a gente não pode, em nome da liberdade, da fé, de liberdade de expressão, extorquir, enfim, de alguma forma explorar. A palavra certa é explorar. Isso tem uma consequência, né? Deixa a pessoa, claro, numa situação de ainda mais fragilidade, e aqueles que olham, que nem precisariam ser espíritas, não, mas eles estão buscando uma resposta, buscando um consolo, um esclarecimento. De repente eles olham para isso e falam: puxa, não é isso que eu quero. E às vezes eles se afastam, se tornam mais céticos do que já eram. Então veja, a gente fala aqui de dois extremos: pessoas que acreditam em tudo, e reforço, isso vale também para o movimento espírita, e pessoas que não acreditam em nada, e elas recusam tudo. Isso acontecia na época de Leon Denis, e a gente pode afirmar com tranquilidade, como eu acabei de mostrar aqui, acontece ainda hoje. Acontece ainda hoje. Alguns dogmas também, a gente falou já em alguns momentos, tanto nesse estudo quanto no anterior, no Porquê da Vida, alguns dogmas, eles simplesmente não combinam com a mínima racionalidade. Então, tudo isso, né, seja a exploração da fé, seja a credulidade excessiva em qualquer coisa, dogmas que são, né, indiscutíveis para alguns religiosos, é assim, assim tem que ser, porque eu não posso discutir. Então tudo isso vai minando a fé das pessoas que, né, buscam algum tipo de recurso, mas que, né, se frustram diante de algumas coisas que encontram. E aí Leon Denis, ele vai fazer aqui uma análise interessante que vale a pena a gente refletir sobre ela. Ele vai falar aqui, né, em relação a essas pessoas que passaram a se abster de qualquer conclusão, de qualquer afirmação relativa às noções de causa e de finalidade, bem como no tocante a qualquer coisa ligada ao problema do ser. Imbuído destes princípios, o homem passa toda a sua vida eximindo-se de qualquer causa de erro e até mesmo de qualquer opinião, pelo medo constante de ser enganado. Perde de vista as verdades elevadas, tudo que pode engrandecer e fecundar as almas, e passa sua existência numa dúvida incessante. Este método é funesto e envolve uma atitude tão perniciosa para o espírito quanto o excesso de credulidade e a fé totalmente cega. Então esse fé totalmente cega é interessante, porque esse é o ponto. A fé cega, ela não enxerga, né, as questões mais óbvias, muitas vezes, que se aproximam dela. Isso aqui eu vou reforçar muito, porque nós, enquanto membros do movimento espírita, precisamos tomar muito cuidado. Até porque a gente tem muita facilidade de admitir qualquer coisa por verdade absoluta. Talvez uma herança da época dos dogmas, né, que não podiam ser discutidos dentro da Igreja Católica. Talvez nós agora chegamos no movimento espírita e temos essa ideia de que, opa, nada se discute, tudo é uma verdade absoluta, e se alguém se propõe a discutir sobre algo, logo é mal visto, logo é questionado. Vou trazer aqui uma questão, só para a gente imaginar. Se então tomar cuidado, a gente vai olhar assim e falar assim: Kardec refutou a ideia da possessão. Porque a gente vai no Livro dos Médiuns e realmente Kardec diz que possessão, né, no sentido do termo e tal, ele de imediato ele recusa essa possibilidade. Só que na Gênesis ele já vai tratar da possibilidade, que inclusive a possessão, ela não necessariamente é uma obsessão, porque a obsessão é algo sempre imposta por um espírito inferior, que constrange, enfim.
um espírito inferior obsedia um outro ser. Já a possessão, Kardec fala na Gênesis, no capítulo que ele trata dos fluidos. Me fugiu da memória aqui o número do capítulo, não me falha a memória, o 14. Já fechando o capítulo, ele fala que a possessão pode ser feita por um espírito bom. Então, como assim possessão pode ser feita por um espírito bom? Eu acredito que possessão, nesse sentido, tem a ver com aquilo que a gente chama de incorporação, que é quando um espírito não é que se utiliza somente da fala do médium, que é a psicofonia ou o médium falante, mas sim uma incorporação em que o espírito, e Kardec vai falar disso, né, movimenta os membros e tudo mais. Então a gente às vezes trata incorporação e logo já corrige. Olha, eu estou falando de psicofonia, porque incorporação no sentido do termo não existe, porque o espírito não entra dentro do outro. Tá, essa questão de entrar, a gente poderia até discutir isso em outro momento, mas o que eu tiro como conclusão disso, mas estou aberto a sugestões, a críticas, ao debate, é de que incorporação não é sinônimo de psicofonia, mas sim da possessão, não a possessão demoníaca que historicamente se atribui ao termo, mas a possessão de um espírito que, por um momento, possui um indivíduo encarnado para alguma finalidade. Para uma cirurgia, para um corte, não sei, a gente tem que estudar isso. O que a gente não pode admitir como verdade absoluta que possessão é psicofonia, que incorporação é psicofonia e de que possessão não existe. Então, só da gente ampliar essa possibilidade, puxa, talvez tenha razão. Aí vamos estudar, vamos refletir, né? E fechando aqui, Leon Denis vai dizer que este foi o mal das gerações que conhecemos. Aí está a causa da esterilidade de tantas inteligências e vontades atrofiadas. A fé é cega. Ela vai gerar a esterilidade de outros, né? Inicialmente, ele só afetou a classe burguesa, depois foi se expandindo pelas classes populares e todas as camadas da ordem social foram atingidas. Havíamos nos transformado num povo sem ideal, sem objetivo elevado, num povo ignorante do sentido profundo da vida e de suas leis superiores. A gente precisa tomar cuidado, porque ele está falando aqui da França em específico, né, de uma maneira mais forte. A gente tem que tomar cuidado para que isso não aconteça no Brasil e em outros países, né? Eu não sei como é que está a situação da França hoje, sendo bem sincero para vocês, mas a gente percebe, assim, principalmente na juventude, uma juventude muito incrédula. O que não quer dizer que seja uma juventude perversa, não. Que o indivíduo pode estar incrédulo por uma ocasião ou outra, por uma frustração, como eu já falei aqui anteriormente, mas manter dentro de si aquela chama do amor, a chama da bondade, a chama de querer um mundo melhor, um mundo mais justo, um mundo mais pacífico, menos desigual. Então, de certa forma, a incredulidade ela é ruim, porque o indivíduo, se ele fosse crédulo, mas tivesse uma fé raciocinada, passasse pelo crivo da razão, recusasse o que é enxerto nas religiões e admitisse o que é bom, ele teria toda essa chama, creio eu, ampliada. Então, meus amigos, vamos refletir sobre isso. Eu agradeço a todos aqui pela presença, pela participação. Que Jesus nos abençoe e até o nosso próximo estudo das obras de Leon Denis. Hoje, encerrando mais uma vez o livro Um Olhar sobre o Tempo Presente, continuaremos depois no capítulo 2. Valeu, até lá!